Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias do Vascão para trazer aqui hoje para vocês, né? Pode acontecer uma baita barca no Vasco, em 6 jogadores serão reavaliados se ficarão para a próxima temporada ou não. Vamos trazer aqui quem são esses jogadores. Também vamos falar aqui de um ex-jogador do Vasco, que só dele estar entrando em campo, o Vasco vai faturar uma grana aí. Ele atingiu a meta lá no seu clube e o Vasco vai ganhar uma boa grana aí com esse jogador. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like para fortalecer demais. Se inscreve aí no canal para ajudar. Muito importante, meu amigo, dá o like aí, ajuda a gente aí a crescer cada vez mais aqui dentro do YouTube. Se você é novo no canal, se inscreve aí, ajuda também a gente a chegar a 140 mil inscritos, compartilha com seus amigos vascaínos aí nas suas redes sociais. Também ativa o sininho para você não perder nada e ficar por dentro de todas as informações e notícias do nosso Vascão. Bom, pessoal, ontem o Sport perdeu aí para o Flamengo e terminou a rodada aí na parte de baixo aí pro Vasco, né? O Vasco segue a 2 pontos da zona do rebaixamento, está atualmente na 14ª colocação. Com a derrota do Sport, o Vasco conseguiu aí se manter um pouquinho distante da zona do rebaixamento, né? Mas já volta a entrar em campo aí na quinta-feira contra a Mulambada, precisando vencer aí para sair, afastar de vez do perigo da zona e torcendo bastante pelo tropeço aí dos nossos adversários diretos na luta contra o rebaixamento, né? Essa rodada em tese foi até interessante para o Vasco, mesmo o Vasco não conseguindo ir bem, né? Não conseguiu vencer o Bahia, um jogo de 6 pontos, mas os outros adversários que estão lutando para não cair perderam os seus jogos, né? Como é o caso do Fortaleza, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, o Sport e o próprio Bahia, que empatou com o Vasco. O Bahia somou somente um pontinho. Agora o Vasco tem que virar a chave, tentar treinar bem para entrar concentrado nessa partida importantíssima aí de quinta-feira, às 9 horas da noite contra o Flamengo. Jogo importantíssimo. O Vasco não vence o nosso maior rival, como eu já mencionei aqui no nosso canal, desde 2016, pessoal. Muito tempo para um time gigante como o Vasco ficar sem vencer o seu maior rival. Tomara que saia essa vitória nessa semana pra gente conseguir se afastar mais ainda da zona do rebaixamento e quem sabe pensar aí na classificação da Sul-Americana. Atualmente o Vasco está na vaga ali que garante a possibilidade de jogar a Sul-Americana na próxima temporada e a gente torce bastante para que o Vasco se estabeleça e fique ali nessa posição, porque eu não acredito que o Vasco consiga dar um salto maior na tabela, já que os outros adversários estão bem à frente do Vasco, cerca de 6 ou 7 pontos à frente do Vasco aí na tabela. Deixe nos comentários o que você acha da situação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, se você acha que o Vasco é capaz de vencer a Mulambada. Minha opinião, se o Luxemburgo conseguir montar um esquema um pouco mais compacto, pode ser que o Vasco consiga sim sair vitorioso nesse jogo e os jogadores precisam de todas as maneiras entrar focados nessa partida, sem displicência, sem entrar afobado nos lances, né, como foi nas últimas rodadas em que o Vasco teve jogadores expulsos, e a gente não pode correr esse risco, cara. Se o Vasco perder a cabeça e tiver um jogador expulso nesse jogo, empatando ou até mesmo perdendo por 1-0, pode ir a vaca pro brejo, né? O Vasco perder esse jogo não pode acontecer em hipótese alguma. O Vasco tem que pelo menos beliscar um empatezinho no mínimo, e com certeza a vitória será o grande passo aí pro Vasco tentar se livrar do rebaixamento. Não é favorito, a gente tem que sempre falar a verdade pro torcedor. Infelizmente o Vasco é um time bastante inferior do nosso maior rival. Vamos torcer para que o Luxemburgo consiga aí fazer esses jogadores terem cabeça no lugar e assim tentar equilibrar as coisas dentro de campo, porque são 11 contra 11, como gosta de dizer os jogadores. Bom, pessoal, um jogador que saiu do Vasco no ano passado, né, em 2020, está rendendo aí uma boa grana ao Vasco, né, o Marrone, jogador que deixou o Vasco e fechou com o Atlético Mineiro no ano passado, teve uma cláusula no seu contrato, caso o jogador atingisse a marca de 30 partidas aí na temporada, o Atlético Mineiro seria obrigado a pagar mais R$1 milhão aí para o Vasco. O Vasco irá receber essa quantia. O Marrone já fez as 30 partidas que estava no contrato e o Vasco vai lucrar aí uma boa grana com o jogador, né, o jogador que fica na reserva do Atlético Mineiro, mas sempre entra aí no segundo tempo. Inclusive entrou no jogo que o Vasco venceu o Atlético Mineiro e quase fez um gol ainda contra o Vasco, né? A maldita lei do ex quase aconteceu contra o nosso clube, que acontece toda hora, né? Mas não aconteceu aí com o Marrone e o Vasco ainda vai faturar uma boa grana com as participações dele nos jogos do Atlético Mineiro. Deixa aí nos comentários se você achou uma boa quantia aí pro Vasco, né? Vai dar para pagar salário atrasado aí de funcionário. Lembrando que o Vasco pagou os salários atrasados aí dos funcionários, como foi prometido pelo presidente Jorge Salgado aí aos funcionários na segunda-feira, pessoal. Parabéns aí à diretoria do Vasco, tá começando aí a cumprir o que promete, né? Não é igual o Alexandre Campelo, né? Que prometia demais e não cumpria nada e deixava o jogador
jogador insatisfeito, muitos jogadores quiseram sair do Vasco por conta aí desse problema aí. Inclusive o próprio técnico do Vasco atualmente, o Luxemburgo, saiu por conta dessa insatisfação aí com a diretoria naquela época, que prometeu demais e não cumpriu absolutamente nada. E vamos torcer aí para que o Vasco faça bom uso desse dinheiro aí que vai entrar da grana do Marrone. Bom, pessoal, agora para fechar vamos falar aqui dos jogadores que podem deixar o Vasco, né? A barca, a famosa barca pode acontecer no Vasco. O diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, aí, recém-chegado ao nosso clube, pretende fazer uma reavaliação de alguns jogadores aí juntamente com a comissão técnica do Vasco para a próxima temporada. E são os jogadores aí, Igor Catatal, que veio aí emprestado do Madureira, o lateral esquerdo, Neto Borges, que ainda tem contrato com o Vasco até a metade do ano. Esses jogadores poderão deixar o Vasco também, muitos jogadores da base, hein, pessoal? Jogador Lucas Santos, também o atacante Vinícius, o atacante Thiago Reis e o zagueiro Ulisses, pessoal. Esses jogadores aí poderão deixar o Vasco aí na próxima temporada. Terão aí as suas permanências reavaliadas aí pela diretoria do Vasco. Eu, na minha opinião, ficaria somente aí com o Igor Catatal, né? O jogador que interessante, né? Entrou até bem no último jogo contra o Bahia, fez aquele gol. Só que infelizmente teve aquela grande infelicidade do Leandro Castan fazendo aquela falta feia no goleiro e consequentemente a expulsão do nosso zagueiro, né? E o Igor Catatal acabou balançando a rede, mas não valeu. Ele entrou bem, na minha opinião, tava treinando bem, acompanhando os vídeos aí da Vasco TV. Os treinamentos, ele com uma boa movimentação, participativo nos treinamentos. Eu acho que seria válido sim dar mais uma oportunidade pro Igor Catatal se firmar e quem sabe permanecer no Vasco. Os outros jogadores, principalmente os da base, eu emprestaria sim para pegar uma maior rodagem. Neto Borges devolve aí pro time dele lá da Europa, lá do Genk da Bélgica. Não dá para continuar com esse jogador fraquíssimo, esse lateral esquerdo. E na minha opinião só ficaria realmente com o Igor Catatal. Outros jogadores vivem também essa possibilidade de deixar o Vasco, só que ainda estão sendo avaliados pela diretoria do Vasco, né? Como é o caso do atacante colombiano Gustavo Tosca. A gente já falou aqui que ele não faz parte dos planos aí do técnico Luxemburgo, sequer relacionado para os jogos. Poderia até mesmo ser devolvido para o seu time, o Atlético Nacional. Jogador que tem contrato até o final do ano com o Vasco. O Vasco também tem a possibilidade de perder o lateral esquerdo Henrique, que já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time aí do mundo. Ainda debate sobre a renovação do atleta. Eu não renovaria o contrato desse jogador, ele é fraquíssimo, na minha opinião. Não tem por que renovar o contrato com o Henrique, sendo que todo jogo ele domina a bola e toca pro zagueiro, que o zagueiro toca pro goleiro, sempre começa ali. Essa é a jogada principal do Henrique, é sempre recuar a bola pro zagueiro. Qual a utilidade que tem esse jogador no elenco do Vasco? Ele só é útil porque ele é melhor do que o Neto Borges, que consegue ser pior que o Henrique, né, pessoal? Por isso que o Henrique sempre é mantido no time titular, porque o Vasco não consegue fazer um elenco homogêneo, não consegue trazer bons jogadores aí pro nosso time e acaba que fica essa ameba aí no time titular e ainda tem torcedor que defende esse jogador, cara. Tem um outro jogo ali que ele salvou o Vasco em cima da linha, foi expulso naquele jogo importantíssimo contra o Coritiba. Na minha opinião, a maioria dos jogos ele joga muito mal do que bem, pessoal. Não tem como defender um jogador desse. Na minha opinião, você pode ter a sua opinião diferente da minha, com certeza, né? Todo mundo aqui tem a sua opinião, mas na minha opinião, o Henrique tem que ser fora do Vasco, tem que sair fora do Vasco. Não dá pra renovar contrato com um jogador fraco, velho. Não dá, porque você quer ver o mesmo elenco derrotado, sendo rebaixado na próxima temporada, lutando pra não ser rebaixado. Eu não quero, velho. Eu quero ver jogador decente vestindo a camisa do meu time. O Henrique não é esse jogador e, na minha opinião, ele pode dar adeus. O Gustavo Torres, cara, já deveria ter rescindido o contrato desse atleta. Jogador totalmente despreparado, jogador que não tá nem aí com a instituição, indo pra farra, se representou aí no início do ano, no tempo atrasado, né? 5 dias de atraso, cara, é um absurdo. Não dá, velho. Rescinde o contrato desse jogador e alivia um pouco também a folha salarial do Vasco. E deixa aí nos comentários se você aproveitaria algum desses jogadores, se você também incluiria mais jogadores nessa barca do Vasco. Na minha opinião, tem vários jogadores que poderiam também estar nessa barca. Wesley, Marco Júnior, Iago Pikachu, entre outros nomes aí que poderiam deixar o Vasco e também nomes de jogadores que poderiam até mesmo ser emprestados para outros times para pegar uma bagagem maior, como tem muitos jogadores da base no elenco do Vasco que poderiam sim ser emprestados, como é o caso, na minha opinião, do Andrei. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todas as notícias do Vascão. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto. Vascão!